Um país desconhecido da Ásia, com uma história marcada por dominações, climas intensos e uma culinária muito forte. Esse país fica perto da Tailândia e o turismo vem crescendo bastante nos últimos anos. Estamos falando do Camboja, um país que tem se tornado cada vez mais popular entre os turistas curiosos que gostam de conhecer a cultura asiática. E é sobre esse país que irei falar nesse vídeo. Se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. O Camboja é um pequeno país localizado no Sudeste Asiático, próximo à bacia do rio Mekong, um dos maiores rios do mundo que divide suas águas com vários outros países. O território do Camboja tem alguns vizinhos, sendo estes a Tailândia, o Laos e o Vietnã. Camboja é um país desconhecido, mas que com certeza vale a pena conhecer as praias, os templos e a cultura. Apesar de ser um país pequeno, tendo mais ou menos o tamanho do estado do Paraná no Brasil, Camboja abriga uma população de mais de 16 milhões de habitantes, se colocando entre os 70 países mais populosos do planeta. A capital e maior cidade é Phnom Penh. Essa nação hoje vive sob uma monarquia parlamentarista, algo que na teoria seria semelhante ao governo do Reino Unido, onde existe um rei que atua como chefe de Estado, representando o país, mas que não tem poderes absolutos, além de existir outras pessoas responsáveis pelas decisões mais importantes do país. No passado, Camboja passou por dominações francesas, e mais recentemente por um governo autoritário governado pela China, que dominou todo o Sudeste Asiático no século passado. Mas graças a muitas lutas e tentativas de paz, o país conseguiu chegar a um acordo pacificador em meados de 1991. Atualmente é um local seguro e aberto ao turismo. A moeda do país é o riel, uma moeda muito barata, tornando a sua viagem mais tranquila. A economia do Camboja é predominantemente agrícola. É um país sustentado principalmente pela agricultura e pelo cultivo de alguns alimentos. Nesse caso, o principal produto agrícola deles é o arroz. Como as terras são férteis para esse plantio, eles conseguem produzir uma quantidade imensa em grande escala. O país não tem um grande desenvolvimento na indústria e nos setores mais secundários, mas uma das formas de renda que tem crescido muito é o turismo. O país levou muito tempo para ser considerado um bom destino para o turismo. Camboja ainda é um pouco ofuscado e muitas vezes passa despercebido por causa da sua vizinha mais conhecida, que é a Tailândia. Mas mesmo sem ter um grande reconhecimento internacional, como seus países vizinhos, Camboja ainda é sim um excelente destino e que tem muito a oferecer. Por estar localizado numa região que tem a ocorrência de monções, que são ventos fortes que mudam drasticamente o clima de um local, o Camboja tem durante o ano duas estações muito bem definidas, uma muito seca e uma bastante úmida. Na estação mais úmida, chove bastante no país e as chuvas são muito fortes. Então, se você quer experimentar uma viagem mais tranquila e sem turbulências na hora de se locomover, é muito mais indicado que você visite o país no período mais seco, que geralmente acontece entre novembro e abril. Se planejando para ir nesses períodos, você evita maiores problemas com chuvas, alagamentos ou quaisquer outros empecilhos, podendo aproveitar totalmente sua expedição. Facilidade de acesso a outros países. Uma característica interessante dos países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, a Tailândia e o Camboja, nesse caso, é que eles são países muito próximos, o que facilita muito o acesso e a viagem internacional entre eles. Por esse motivo, é muito comum que turistas aproveitem uma única viagem para conhecer vários países vizinhos, e você pode fazer essas conexões de trem, de ônibus ou de avião. Não é muito difícil para brasileiros adentrarem o país, mas a melhor maneira é viajando para a Tailândia e de lá pegando um voo para as cidades do Camboja, pagando passagens bem mais baratas, fazendo assim uma conexão entre os dois países. Cultura. O povo do Camboja é muito hospitaleiro e receptível com os turistas, isso de acordo com os próprios viajantes que visitam o país. É um povo simples e com tradições muito fortes, assim como a maioria dos povos asiáticos. A língua original do país é o Khmer.
e cerca de 90% da população fala esse idioma, uma língua que dizem ser parecida com o vietnamita. Por muitos anos, a língua do país foi o francês, então é possível encontrar pessoas mais velhas que ainda sabem francês e se comunicam em francês até os dias de hoje. Mas sem dúvida alguma, a língua mais falada entre os turistas no país é o inglês. Se você ainda não aprendeu inglês, saiba que você está perdendo oportunidades na sua vida, pois aprender uma nova língua te abre os olhos para um mundo diferente e novo que você não tinha acesso antes. Independente da sua idade ou quanto dinheiro você possua, não saber inglês hoje em dia é abrir mão de melhores oportunidades, viajar, ganhar melhor e quem sabe até morar em outro país. Para realizar esses sonhos, você precisa largar mão de deixar para depois o que você pode fazer agora. Se você está disposto a realizar algum desses sonhos, assista o vídeo que preparamos para você clicando no primeiro link fixado aqui nos comentários e saiba como. O povo do Camboja é naturalmente muito ligado à religião e à tradição local. Então você vai perceber que coisas como um grande respeito aos mais velhos e aos templos sagrados são parte essencial dos costumes deles. Quando eles passam por um idoso, por exemplo, devem abaixar suas cabeças em respeito e os idosos sempre comem antes de todo mundo. Um local muito importante é o Templo de Angkor, o maior complexo religioso do mundo, considerado patrimônio histórico da Unesco. As construções e toda a obra arquitetônica nos ajuda a ter uma imagem melhor do passado e entender um pouco da sua história. Com mais de 400 km², o Parque Arqueológico é uma herança do Império Khmer, civilização que dominou grande parte do Sudeste Asiático entre os séculos 9 e 15 d.C. e deu origem ao povo camborrano. Obsessão por pele branca. Apesar de bater facilmente a temperatura de 35 graus Celsius ou mais na estação seca, você verá os habitantes locais cobertos de várias roupas. Talvez você pense que isso é apenas para se proteger do sol, mas não é. No Camboja, ter uma pele branca é um padrão de beleza, então as mulheres temem um bronzeado. Também é muito comum o uso de maquiagens brancas para embranquecer mais ainda a pele. Refeições nas ruas. Uma curiosidade interessante do povo do Camboja é que eles têm o costume de fazer todas as suas refeições na rua. Isso mesmo, comer na rua todos os dias é muito mais comum do que cozinhar em casa. Em outros países como o próprio Brasil, isso custaria muito caro e é inviável, mas nesse país comer na rua é muito mais barato e essa acessibilidade faz com que eles consigam fazer todas as suas refeições sem terem grandes custos. As comidas de rua são um aspecto forte da cultura camborrana e em todas as ruas você vai encontrar diversas barraquinhas com uma imensa variedade de comidas para todos os gostos. Mas não se preocupe, geralmente os hotéis e restaurantes se adaptam aos paladares dos turistas e oferecem sim cafés da manhã no estilo mais ocidental. Se você chegou até aqui, conheça como é a vida na Tailândia, o turismo e curiosidades do país clicando no vídeo que está passando agora na tela final. Mas antes, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo e eu te espero por lá.